a sabedoria popular que mais vale um mau acordo do que uma boa briga. A orientação da conciliação essa cultura tem sido incorporada por algumas instâncias e alguns níveis da justiça aqui no Espírito Santo. Já existe uma cultura que vem sendo construída de conciliação na área da justiça estadual, na área da a justiça do trabalho, até a terminologia das juntas de conciliação e julgamento já denota esse caráter de convergência de interesses das partes litigantes. Mas hoje nós vamos falar de uma nova situação que é a Justiça Federal também aderindo a isso, inclusive com a instalação da sua coordenação com seu Centro de Solução de Conflitos. E para isso nós vamos conversar com a juíza federal, que é coordenadora do Centro de Soluções de Conflitos da Justiça Federal, a doutora Cristiane Conde Chimatalik, com quem a gente passa a conversar agora. Doutora Cristiane, como é que tem sido a demanda? O pessoal está querendo brigar ou quer conciliar? Bem, eu queria agradecer estar aqui no seu programa, primeiramente, e as pessoas agora a gente está vendo que elas querem conciliar, elas não querem brigar. A nossa cultura sempre foi de muita briga. Sempre, desde os quadros que a gente forma na faculdade, nós ensinamos, infelizmente, os nossos alunos a irem para o litígio, né? Então, a pessoa é muito litigante e agora a cultura toda que a gente quer implementar é que a pessoa mas vá com a mentalidade de que também formação de pessoas para mediação e para conciliação, né, para que possa resolver o conflito ela mesma e ajudar com um terceiro facilitador. Então, o advogado, hoje, ele não precisa apenas se especializar na briga, no ganha-perde. Ele pode também no ganha-ganha, ele sendo um facilitador para que outras pessoas obtenham uma mediação. E a mediação, em nenhum momento, ela é uma justiça menos justiça, ela é mais justiça, ela é mais importante, porque ela faz com que a pessoa, dentro dela mesma, resolva o seu conflito. Porque o conflito que a gente vê, a base dele, ele é uma pontinha de um iceberg. O verdadeiro conflito, ele está lá por baixo, ele é enorme. A gente não faz ideia o que a pessoa está sofrendo, quais são os anseios dela, quando finalmente ela bate na porta do judiciário. Isso a gente só vai descobrir através de todas as técnicas, porque tudo tem técnica, da conciliação, da mediação. Então, nós temos que treinar as pessoas para isso, né, e mudar mesmo a cultura do poder judiciário. Treinar, no caso, o mediador, né, que deve incorporar esse humanismo e essa psicologia. Isso. Treinar as pessoas que vão fazer a conciliação e a mediação. Não é simplesmente chegar, hoje eu resolvi fazer uma conciliação. Não é isso. Tem todo um trabalho por trás, tem toda uma técnica. E a coisa, quando virou política, quando virou uma coisa mais séria, implementada pelo Poder Judiciário Cúpula e foi chegando em todos os outros estados do Brasil, é que a gente realmente conseguiu apoio, porque a gente não adianta só fazer uma ou duas conciliações. A gente precisa de servidores auxiliando, a gente precisa de local específico, a gente precisa de treinamento, tudo isso são custos, são gastos que a gente teve que pleitear e a justiça teve que investir para a gente poder conseguir fazer a conciliação. Agora, existem situações que estão capituladas, que estão definidas como essas, são passíveis de conciliação e essas não? Como é que funciona? Isso, no início a gente tentou pegar justamente por esse lado. Ações que realmente tivessem maior dificuldade de resolução no nível do Poder Judiciário e que a gente pudesse, de alguma forma, tentar resolver isso com as partes, diretamente entre as partes. Então, nós selecionamos alguns casos básicos, assim, da Justiça Federal e que a gente não tinha, muitas vezes, solução. Por exemplo, Sistema Financeiro de Habitação, SFH, a questão da casa própria com a Caixa, a gente não tinha solução, porque eram muitas questõezinhas complicadoras. Era um terceiro que entregava aquilo através de um contrato que a gente chama contrato de gaveta para um outro. Então, isso há mais de 20 anos atrás, então esse outro já não sabia nem mais quem era direito essa pessoa. Então, ele chegava lá querendo pagar e a gente dizia, não, mas você não é o autor da ação, você não é o réu, você não é nada. Como é que você vai querer pagar por algo que você não... Então, tudo isso foi mudando a mentalidade, não só em relação à Caixa, que está envolvida também, mas em relação ao juiz da causa, para ele verificar, ser mais flexível para tentar resolver o problema. Então, no primeiro momento, a gente teve muito sucesso com o Sistema Financeiro de Habitação. Com a criação dos juizados em 2001, a gente teve juizados especiais federais, a gente teve também causas que são pequenas causas que foram para a Justiça Federal. Então, essas pequenas causas a gente conseguiu, de uma forma muito boa, fazer conciliação, que são os danos morais contra a Caixa, que são cartas não entregues com os Correios.
E também nós pegamos um filão aí recentemente, de coisa de 3, 4 anos para agora, que são as conciliações junto ao INSS, que também está dando muito resultado. Então, num primeiro momento, a gente, respondendo essa pergunta agora, mais objetivamente, claro. Num primeiro momento, a gente meio que escolhia quais matérias que seriam submetidas à conciliação. Agora não, agora a coisa deu tão certo e a política já está tão implementada, praticamente toda semana, uma semana do mês, a gente tem conciliações, que a gente já está aberto para todo tipo de assunto. Então, tanto as partes podem submeter o seu processo, dizer, olha, eu tenho um processo, eu quero fazer uma conciliação, quanto os próprios procuradores da União ou das empresas públicas, eles também nos comunicam, dizendo, olha, a gente quer fazer uma coisa, advogados também das partes, nós queremos fazer a conciliação e, tendo possibilidade de fazer, a gente faz. Ano passado, um pouco antes do recesso, no dia 19 de dezembro, que a Justiça entra em um recesso no dia 20, me ligaram dizendo, olha, questão de casa própria, eu vou viajar amanhã para os Estados Unidos, a pessoa que está envolvida, ela vai viajar também, eu preciso fazer essa conciliação com a Caixa hoje. Aí eu tentei de todos os modos, consegui convencer o advogado da Caixa a ir, o imóvel ia ser leiloado, nós sentamos e conseguimos fazer uma conciliação. Quer dizer, se fosse nos moldes normais, eu diria, não, olha, não tem possibilidade, a gente vai entrar em recesso, depois só o plantão, e então a gente tem que estar aberto para tentar resolver mesmo o conflito. Doutora Cristiana, você falou a respeito de um exemplo que se protagonizou em cima da hora, 46 de segundo tempo, conseguir resolver aquela situação. Quer dizer, de fato exige muito uma mudança de cultura do magistrado, né? Inclusive com relação à prevenção de um espírito burocrático, né? Isso. Porque senão a pessoa se refugia na burocracia, que é mais tranquilo, mais, né? Deixou o expediente, fui para casa e tchau. Isso. Esse problema não é mais meu. Isso. É na burocracia e na própria formalidade. Na formalidade, né? Também. De você se ater àquele procedimento, aquela rigidez. E além disso, você também tem que ter a sensibilidade. Porque você acaba se envolvendo muito mais. Você lê ali a questão posta fria no papel é uma coisa. Você lidar com a parte ali chorando na sua frente, expondo, dizendo que sofreu, o que ela não sofreu, é outra bem diferente. Por isso é que você precisa ser preparado também para isso. Doutora Cristiana, essa pergunta me ocorreu agora, em função do que você está colocando. Há um atributo de gênero mais adequado para exercer esse tipo de função? Não, eu creio que não. Eu creio que não. Eu já tenho colegas... As mulheres não são mais... Essa sensibilidade está mais aflorada? Não, eu acho que está mais aflorada, independe se é homem ou se é mulher, mais aflorada talvez até da própria experiência de vida da pessoa, seja ele homem ou mulher. Eu acho que eu tenho colegas ótimos de conciliação, tanto homens quanto mulheres. Mas a sensibilidade não é questão de sexo? Não, eu acho que não. Sensibilidade não, e às vezes a pessoa, ela enxerga longe, assim. Sim. Então, e ele tem também um jogo de cintura. Então, não importa se é homem ou se é mulher, porque tem situações, porque a gente está lidando ali com um público muito grande. Então, ao mesmo tempo que pode, assim, em algumas situações, a mulher realmente ter vivenciado, mas em outras o homem também vai. A questão da Justiça Federal, ela não envolve muitas questões assim de família, muitas questões de relações de mãe, filho, ela envolve mais questões de danos que podem ocorrer. E demandas normalmente contra os entes públicos. Contra os entes públicos, contra os entes federais. Então é uma questão de banco, então tanto homem quanto mulher um dia vai ter sofrido algum problema, vamos supor, de um dano moral. As questões de família que a gente tem mais é questão de pensão por morte. Às vezes a pessoa vem pleitear uma pensão de um cônjuge seu, aí às vezes já se separou, ou às vezes nunca foi casada, é uma companheira. Então a gente também tem muita coisa assim. Mas são questões que eu acho que independe se é homem ou se é mulher. Olha bem, qual o volume de conciliações que vocês estão conseguindo promover? Digamos assim, num ano. Assim, eu vou falar dos últimos 6 meses, que está mais ou menos na minha cabeça. A gente já fez 600 audiências marcadas, a gente teve mais ou menos uns 76% de conciliações com êxito, acordos com êxito, e a gente, depois eu até andei
fazendo meu dever de casa, a gente teve assim mais ou menos uns 4 milhões de valores envolvidos nessas negociações, porque a gente pegou muita gratificação de servidor aposentado que eles estavam pleiteando contra a União, a gente pegou muita coisa de crédito também da Caixa envolvido, SFH também são valores altos, porque são os imóveis, né, as casas têm um certo valor, então com isso a gente movimentou bastante em matéria de valores esse ano aqui no Espírito Santo. Está havendo uma orientação da Justiça, no caso de tentar primeiro a conciliação? Atualmente, os próprios envolvidos, digamos, os entes da União, a Caixa, os procuradores, o INSS, eles também estão, hoje em dia, numa política pública nacional de também proporem um acordo. Vislumbrando que há a possibilidade de realmente fazer aquele acordo, não ficarem com uma demanda simplesmente porque a gente vai recorrer e vai demorar e até chegar no final a gente ganhou um tempo. Então a política toda ela está mudando. Então não apenas o Poder Judiciário, ele realmente está querendo chamar para si logo desde o início que se resolva através de uma conciliação, mas os próprios, eu tenho visto que os próprios procuradores eles têm procurado, os advogados também, tipo, vamos tentar resolver isso mais rápido e de uma forma mais eficiente, de uma solução melhor para as partes. E isso tem me deixado bastante feliz, porque é um movimento nacional, assim, tem dado muito certo. Ano passado, na Semana de Conciliação, a gente teve 1 milhão de audiências marcadas, com muitos valores envolvidos, muitas pessoas que saíram satisfeitas. Então, há toda uma política, o resultado aí está aí para todo mundo ver, e o Estado, o trabalho, a federal, ela ainda é uma pequena parcela disso. Realmente as outras justiças, elas, assim, em matéria de números, elas fazem muito mais audiências do que a gente. Mas a gente... Desenvolve essa cultura também há muito mais tempo. Mas a gente tem conseguido, de forma expressiva, mudar essa mentalidade para quem mais precisa na Justiça Federal, que são as pequenas causas, as causas de menor valor. São as partes fracas, na verdade. As partes fracas. As fracas fragilizadas diante do sistema, né? Isso. E qual é o procedimento operacional? Como é que faz? A pessoa... julga ter um direito com relação a determinada situação, ou de casa própria, ou de pensão, ou de qualquer coisa. Como é que é esse procedimento? Como é que isso é proposto? Como é que isso é encaminhado? O processo, assim, a gente tem todo um estudo já são as etapas da conciliação. Então, a gente mesmo começa a selecionar os processos, a gente faz uma seleção prévia junto à Justiça Federal e a gente submete isso a outra parte, né, geralmente é o ente, o réu, né, que está sendo demandado, e ele vai fazer uma pré-triagem, uma seleção desses processos, e a partir desse momento a gente pode montar nossas pautas e montar o quadro de audiência. Isso é a forma como a gente toma a iniciativa. Mas é claro que a parte, ela mesma, ela também pode solicitar. A gente tem o site com conciliação do TRF2, segunda região, e lá ela pode também solicitar que o processo dela seja submetido, ou através mesmo de petição junto ao processo dela, dizendo, olha, eu quero fazer um acordo. Ok. Agradeço, doutora Cristiane, muito a sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Obrigada, eu que agradeço. Em 9 Minutos a gente contou com a presença da juíza federal Cristiane Conde Chimatali, que ela é coordenadora do grupo do Centro de Solução de Conflitos da Justiça Federal. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto os caminhos, aprender